Provérbios capítulo 13, eu vou ler o versículo 7 apenas. Diz assim o texto: Uns se dizem ricos sem ter nada, sem terem nada. Outros se dizem pobres, sendo muito ricos. Vamos orar. Eterno Senhor, Salvador nosso, queremos engrandecer o Senhor nesta manhã. Queremos agradecer tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e agradecer o privilégio de poder, no primeiro dia da semana, nos reunir para demonstrar a Deus a nossa gratidão ao Senhor e para receber a instrução da Tua Palavra, a fim de sermos santificados e continuarmos a viver neste mundo caído como filhos do Senhor, como pessoas que vivem para a glória e louvor do Teu santo nome. Neste momento, Senhor, ilumine o nosso entendimento e fale ao nosso coração para a Tua própria glória, em nome de Jesus, amém. Provérbios 13, 7 me chamou bastante atenção, porque ele trata de um tema que muitos não compreendem corretamente, que é a questão da sua identidade, quem você é ou quem você pensa que você é. Nós vivemos numa sociedade capitalista, até aí não tem muito problema com o capitalismo, mas o capitalismo leva a um problema que é o chamado consumismo. Cada vez mais as pessoas acham que é importante ter em vez de ser. E muitas pessoas que possuem muitos bens materiais, que têm uma vida abastada, completamente tristes, completamente vazias. Enquanto sobram os recursos financeiros, você tem almas secas, almas que estão em constante desespero. Pessoas bem-sucedidas financeiramente, completamente frustradas em outras áreas das suas vidas. E essa mentalidade de ter em detrimento do ser, ela tem invadido até mesmo a igreja protestante. Eu me lembro que quando eu me converti, era época de muito testemunho na igreja. E os testemunhos que eu ouvi, eles tinham muito a ver com a prosperidade financeira ou com a prosperidade em outras áreas da vida. As pessoas iam à frente da igreja para dizer mais ou menos o seguinte: olha, a minha vida era ruim, a minha vida era muito difícil, eu estava falido, eu perdi minha casa, a minha conta bancária estava vazia e eu estava perto de acabar com a minha vida, até que eu descobri a igreja tal. E então eu vim para a igreja e a minha vida mudou, e agora eu prosperei, e eu sou cabeça e não sou cauda. E girava tudo muito em torno daquilo que você tinha conquistado financeiramente, em vez da ênfase bíblica na conversão e na mudança de vida. O Evangelho é poderoso para salvar o pecador do inferno, e é poderoso para santificar a vida do crente. Afinal de contas, aquele que tirou os homens das trevas e trouxe os homens para a maravilhosa luz de Jesus Cristo, prometeu que iria santificar a sua igreja. Prometeu que a boa obra começada iria ser completada até o dia de Cristo Jesus. O Evangelho transforma o caráter da pessoa. E é por isso que você tem a Escritura dizendo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Não há uma ênfase na Escritura em você possuir coisas, em você ter coisas, apesar da ideia comum no meio evangélico de que pessoas que não prosperam estão em pecado, prosperam financeiramente, né? Estão em pecado ou não têm comunhão com Deus. Essa ênfase é muito facilmente percebida por qualquer um que tem olhado para a sociedade
e que tem olhado também para a igreja do Senhor. Muitos acham que a felicidade de alguém está intimamente ligada à sua conta bancária. Eu citei semana passada, eu acho, o poeta popular aí, poeta no sentido pejorativo aqui, que dizia que dinheiro não é tudo, mas é 100%. E muitos olham dessa forma mesmo. Se eu tiver dinheiro, eu estou tranquilo, eu tenho uma vida satisfeita. É claro que você também não pode ir para o outro lado e entender que ter bens é algo ruim, ter pessoas ricas é algo ruim. Você tem pessoas ricas na Escritura, você tem pessoas com muitas posses na Escritura. O problema não é necessariamente a riqueza, mas a maneira como a pessoa lida com as suas possessões. E eu quero partir deste texto, mostrando qual é a visão das Escrituras acerca deste assunto. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria, certo? É uma literatura sapiencial, e Provérbios se constitui numa coleção de ditos. É como os nossos ditos populares, máximas, que muitas vezes nós falamos, a partir da percepção daquele que está falando, de como as coisas geralmente ocorrem, de como as coisas geralmente acontecem. Ou seja, não é necessariamente um livro de normas, apesar de você ter em Provérbios normas. Não é um livro necessariamente de promessas, apesar de muitas das constatações estarem fundamentadas em promessas do Senhor. Mas você precisa entender o livro dessa forma, para não achar que Deus está prometendo coisas que Ele nunca prometeu. É um livro para que você tenha sabedoria na sua forma de viver a vida cristã. Pensando nisso, então, observe o que esse texto tem a dizer sobre essa questão do ser e do ter. E a primeira reflexão que você precisa fazer, o primeiro entendimento que você precisa ter ao olhar para esse texto, é que você não é necessariamente aquilo que você pensa, você não tem necessariamente aquilo que você pensa ter. Essa é a primeira questão que você precisa pensar. Você não tem necessariamente o que você pensa ter. Veja que o provérbio diz aqui o seguinte: uns se dizem ricos sem ter nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Ele diz então que uns dizem ter riquezas, mas na verdade eles não possuem riqueza. E é claro que o provérbio está colocando dois tipos de riqueza diferentes. Aqueles que dizem ter riquezas não têm um outro tipo de riqueza que a Escritura diz que é importante. Essa a grande questão, esse é o grande ponto aqui. Já outros, diz aqui Salomão, dizem que não tem nada, dizem que são pobres, mas eles têm muita coisa. Daí você precisar compreender que você não tem necessariamente aquilo que você pensa que você tem. E a sua visão acerca de si mesmo, muitas vezes, é uma visão equivocada. É uma visão distorcida. A questão da sua identidade precisa estar muito bem estabelecida. Há de fato pessoas muito ricas, que têm muitas posses, que têm muitos recursos, que proclamam isso aos quatro ventos, mas que levam uma vida miserável no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus. Mas a sua identidade está firmada naquilo que elas têm. E se você perguntar quem você é, eu sou um empresário, eu sou um advogado, eu sou um deputado, eu sou o presidente da República. Elas começam a focar nos seus cargos e nas benesses que elas têm, que decorrem daquilo, ou dos seus cargos, daquilo que elas fazem.
mas muitas vezes miseráveis. Em contrapartida, há pessoas muito humildes, muito pobres, que passam por muitas dificuldades financeiras, mas com uma vida piedosa, com uma vida íntima diante do Senhor Deus. E pelo prisma das Escrituras, é preciso entender corretamente esta questão, porque nem sempre é rico aquele que tem bens materiais, aquele que possui possessões. E um bom exemplo disso, você percebe lá nas cartas do Apocalipse. Eu peço que você abra a sua Bíblia lá, nas cartas que o Senhor Jesus envia às igrejas. Porque aqui, nesta carta, ou nestas cartas que Jesus envia às igrejas da Ásia Menor, você tem uma igreja rica. Igreja de Laodiceia, vá lá no capítulo de número 3 dessa carta. E quando você olha para estas cartas, você percebe algumas coisas interessantes. Primeiro que essas igrejas, elas serão repreendidas pelo Senhor, naquilo que elas precisavam ser corrigidas. Elas serão elogiadas pelo Senhor, naquilo que elas estavam procedendo bem. E há promessas aqui para estas igrejas. A igreja de Laodiceia, ela não recebe um elogio sequer da parte do Senhor Jesus Cristo. Mas quando você olha para a carta, você tem assim, verso 14, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico e abastado. Estou rico e abastado. Perceba a declaração. A ênfase da declaração é naquilo que se acha que tem. Você está olhando para si mesmo, achando que você tem muitas coisas. Dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Perceba como o entendimento a respeito da sua situação, mesmo que o entendimento equivocado, leva a uma prática. Se eu sou rico e abastado, eu não preciso de ninguém. Eu me basto. Eu dou conta de levar a minha vida. E o grande problema é que, apesar de fato ser rica, a igreja vivia numa cidade bastante próspera. A igreja participava do culto ao imperador, se dobrava diante do imperador, dizendo: não, aqui é só pro forma. A gente se dobra e diz que adora o imperador, mas na verdade nós somos de Jesus. Então eles se dobravam diante do imperador e ao mesmo tempo estavam na igreja. Por isso a expressão de Jesus: vocês não são quentes e nem frios, vocês são mornos. E por causa disso eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. E por que a igreja procedia assim? Porque isso levava a igreja a experimentar algumas benesses. Uma delas, a igreja não era perseguida e não tinha os seus bens espoliados. O império deixava a igreja com as suas riquezas. Outras igrejas eram perseguidas e as suas possessões eram tiradas. Esta aqui não. E por conta da sua situação financeira, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Mas não era assim que o Senhor Jesus via essa igreja. Dê uma olhada ainda no versículo 17. E nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu.
A igreja estava confiada naquilo que ela tinha, e não no seu Senhor. A sua segurança estava nas suas possessões, e não no seu Senhor. E é por isso que aquela igreja vivia numa ilusão de autonomia, de segurança, ao mesmo tempo que não conseguia perceber corretamente a sua infelicidade e pobreza. Entretanto, aquele que é a testemunha fiel e verdadeira, está dizendo, é assim que vocês são. É desta maneira que vocês se encontram. Então aqui está o caso de uma igreja que se acha rica, mas na verdade é pobre. A despeito de todas as possessões que tinha, todas as facilidades, era miserável diante do Senhor. Como é que anda a sua vida? No que é que você tem confiado? Quando você pensa na sua identidade, o que chama a atenção? É o fato de você ser um crente no Senhor Jesus Cristo, alguém que foi arrancado do pecado e colocado na igreja, ou é simplesmente o fato de você ter uma vida tranquila por conta das possessões, que são também graça do Senhor na sua vida, mas que são a grande responsável pela tranquilidade que você acha que você tem. Eu estou tranquilo, eu não estou ansioso, eu não estou preocupado, porque eu tenho. E se você não tivesse? E se o Senhor arrancasse isso tudo de você? Como aconteceu com Jó. Se de uma hora para outra, toda a sua tranquilidade financeira em termos de possessões fosse perdida, como é que estaria a sua vida? Esse é o ponto levantado aqui por Salomão. Mas você tem um exemplo contrário a esse também nas cartas do Apocalipse. Uma igreja diferente. Vire aí, volte aí as páginas da sua Bíblia. Dê uma olhada no versículo 2 do versículo 8 do capítulo 2. Aqui está a igreja de Esmirna. E a igreja de Esmirna, segundo o próprio Jesus, em termos de possessões, pobre. Dê uma olhada, o anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Eu sei que vocês estão sofrendo. Eu sei que a igreja está sendo perseguida. Eu sei que isso tem levado muitos a ficarem atribulados. Eu sei que vocês não têm recursos. Mas a despeito deste conhecimento inicial, diz o Senhor, mas tu és rico. E isso é maravilhoso. Eu conheço a sua pobreza. Vocês olham e não veem possessões. Não se esqueçam, vocês são ricos. E é interessante, eu já mencionei isso aqui algumas vezes, os títulos que você tem aqui com Jesus se apresentando àquela igreja que não tinha consciência correta acerca dela mesma. Jesus diz, quem está dizendo aqui é o primeiro e o último, é a testemunha fiel. E agora para a igreja de Esmirna, ele diz, quem fala estas coisas é o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Essa igreja está passando por tribulação. Por conta dessa tribulação, veja no verso 10, não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mas perceba
a afirmação. Alguns acham, quando leem esse versículo, que o que Jesus está falando aqui é de uma longevidade. Você precisa ser fiel de agora até o dia que você morrer. Não, o que ele está dizendo é: seja fiel ainda que você morra, porque pode ser que você morra. Mas lembre que eu estive morto e voltei a viver. Lembre da riqueza que você tem em mim e que por isso levará você a não sofrer eternamente. Você vai tornar a viver. Mesmo passando por tribulação, mesmo não tendo recursos, estes irmãos poderiam colocar a sua esperança no Senhor. Esta igreja, pobre no que dizia respeito aos bens materiais, era rica aos olhos do seu Senhor, uma igreja fiel. E por sua fidelidade não recebeu nenhuma palavra de censura. Enquanto Laodiceia não recebe nenhum elogio, Esmirna não recebe nenhuma palavra de censura do seu Senhor. A diferença das duas: Laodiceia estava buscando tesouros na terra, que ladrões podem escavar e roubar, ou que imperadores podem tomar. Esmirna procurava tesouros no céu. A sua riqueza estava segura. Ninguém pode tirar a riqueza de alguém que procura os tesouros do céu. E se você estiver comprometido com os tesouros do céu, ainda que você perca todas as coisas dessa terra, você conseguirá exclamar como Paulo: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A importância de se ter nas Escrituras está mais ligada ao aspecto espiritual do que ao material. Daí então você ter Jesus dizendo que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Uma vida bem-sucedida no que diz respeito à carreira, a finanças, a ajuntamento do patrimônio, a herança que você vai deixar para os seus filhos, não é nada se você não tem buscado uma vida aos pés do seu Redentor. Se você não entende a riqueza que você tem no Senhor Jesus Cristo. E as riquezas que muitas vezes você tem, as facilidades que o Senhor deu a você, as bênçãos que o Senhor derramou sobre a sua vida, podem muitas vezes, se você não mantiver os seus olhos em Cristo, dar a você uma falsa sensação de segurança, porque você vai achar que a sua segurança não está no Senhor, mas naquilo que você tem. É nisso que você irá confiar o tempo todo. Mas a verdade é que a verdadeira segurança só tem aquele que está levando a sua vida diante do seu Senhor, buscando comunhão com o seu Senhor. Então a primeira lição que você tem aqui acerca do ter e ser, é que você não tem necessariamente aquilo que você acha que você tem. E é por isso que você precisa compreender e avaliar o seu coração diante do Senhor a partir da perspectiva da Escritura. Mas você pode pensar um pouco mais. O texto mostra também que você não é necessariamente aquilo que você acha que é. Primeiro ele diz, tem gente que acha que tem riqueza, mas é pobre. Tem gente que acha que não tem nada, é muito rico. E agora o escritor diz que uns se acham ricos, sem o serem. Outros se acham pobres, sendo muito ricos. Por que esta pessoa que se acha rica é pobre e o que se acha pobre é rico? Porque eles estão avaliando a sua vida pelo critério errado, pela perspectiva errada.
E talvez essa afirmação poderia ser entendida por alguns como: esse aqui é um desabafo de um pobre que não tem dinheiro. Então, quem não tem dinheiro, ele fica tentando aí falar para ele mesmo que a vida dele está boa. Mas não está nada. Mas se ele não ficar falando isso para ele, vai ficar pior. Então, ele tenta se convencer que mesmo sem ter nada, a vida está tranquila. Mas quem escreveu isso aqui foi Salomão. Quem escreveu isso foi o rei que mais ajuntou riquezas em Israel. E que mesmo depois disso tudo disse: tudo isso sem o Senhor é vaidade e correr atrás do vento. Salomão é quem está fazendo essa afirmação. Salomão sabia que tudo o que ele tinha de nada valeria se não fosse o Senhor. Ele escreve um livro inteiro para demonstrar isso, que o temor do Senhor é que é o princípio da sabedoria. De nada valeria a sabedoria sem o Senhor. E perceba que quando Salomão deixou o Senhor, por causa das mulheres com quem ele se casou, por causa dos desejos do seu coração, a sabedoria virou tolice. O homem mais sábio que já pisou nessa terra se dobrou diante de imagem de escultura. Sabedoria longe do Senhor é loucura. É por isso que Paulo vai dizer no Novo Testamento que Deus tornou louca a sabedoria dos homens. O pai de Salomão, o rei Davi, outro rei rico, também tinha consciência de que o mais importante na vida de alguém é o Senhor, é ter o Senhor como Deus. Lá no Salmo 16, no verso 2, ele diz assim: digo ao Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Eis um homem rico que está avaliando a sua vida pela perspectiva correta. Diante do Senhor, que outro bem poderia ser valioso? Comparado com Deus, o que eram as riquezas? Eu não possuo nenhum outro bem, senão a ti somente. Você é uma pessoa rica a partir do momento em que você tem como prioridade o reino de Deus e a sua justiça. E a promessa do Senhor para esses é que, se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas essenciais para a sua vida serão dadas por aquele que conhece aquilo que você necessita antes de você pedir, antes de você abrir os seus lábios para falar acerca das suas dificuldades. Ele sabe verdadeiramente quem você é e o que você precisa, ou do que você precisa. É você que precisa se avaliar corretamente e ter uma compreensão correta acerca de si mesmo. Por outro lado, você será um miserável se tiver muitos bens, se tiver uma vida abastada e tranquila, se viver durante todos os dias da sua vida neste mundo sem nenhuma dificuldade financeira, sem ter a Cristo como seu benfeitor, como seu maior tesouro, como aquele para quem você vive. Porque essa é uma pergunta importante: para quem você vive? Você vive para o seu Senhor, ou você vive para si mesmo? Ou você está comprometido com as coisas que trazem satisfação ao seu coração? Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele vier a se perder. Lá em Lucas 12, há uma história interessante. Jesus vai afirmar no verso 15, abra lá em Lucas capítulo 12.
Dê uma olhada no verso de número 15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Essa afirmação de Jesus, ela está inserida num contexto bastante interessante. Se você olhar a partir do verso 13, você tem Lucas registrando, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão, lhe falou. Nesse ponto de quê? No ponto em que Jesus está no seu discurso, falando às multidões, a partir do capítulo 12, aí, do começo do capítulo 12, ele começa a ensinar e admoestar os seus discípulos. E então, num momento em que Jesus está falando, no meio da multidão, alguém grita para ele: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Veja, Jesus está ensinando sobre coisas do reino, Jesus está ensinando sobre a vida eterna, Jesus está comprometido com a edificação dos crentes, e no meio dessa multidão, alguém está preocupado com a partilha. Alguém está preocupado em levar desvantagem quando as coisas forem divididas, e é por isso que ele está pedindo: ordena meu irmão que reparta comigo a herança. A resposta de Jesus no verso 14: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Era de fato esperado que os rabinos, porque conheciam as leis, pudessem resolver esse tipo de demanda a partir da lei. Mas o que Jesus está dizendo é que estas questões não são as mais importantes. E é por isso então que ele afirma no verso 15: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. A vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E para exemplificar o que estava falando, Jesus conta a belíssima parábola daquele homem trabalhador, que produziu muito o seu campo, que não tinha como guardar toda a sua colheita, que de forma sábia, inteligente, resolveu o problema. Vou destruir meus celeiros, vou construir celeiros maiores, vou juntar ali toda a minha colheita. E então, depois disso tudo, eu vou dizer à minha alma: tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Veja, muitos bens, muitos anos. Durante muito tempo, a minha alma não vai se preocupar com segurança. O que eu tenho basta para muitos anos. Então, minha alma, descansa, come, bebe e regala-te. Tudo aquilo que Salomão diz lá no Eclesiastes, que são coisas boas, mas que a parte do Senhor não passam de correr atrás do vento, não passam de vaidade. E então Jesus mostra o final da parábola. Este homem, na verdade, era pobre. Ele se achava rico. A semelhança do que está dizendo o provérbio, ele de fato achava que era rico. Para que serviu a sua riqueza? A pergunta de Jesus no final da parábola: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Não é essa a preocupação lá do Eclesiastes? Do camarada que trabalha, junta e fica pensando: e quando eu morrer? Será que quem vai receber a minha herança vai ser sábio? Será que vai gastar tudo de vez? E ele está agoniado, porque ele não sabe o fim disso tudo. Este homem, que achava que viveria muitos anos tranquilo, foi chamado pelo Senhor naquela noite. E foi constatado a sua loucura, porque trocar o Senhor pelas bênçãos desse mundo, bênçãos que, de novo eu enfatizo, foram dados por Ele,
Se Deus não der riqueza, a pessoa não consegue riqueza. Se Deus não der saúde, a pessoa por si não consegue saúde. Você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer check-up todo ano, comer direitinho. Você vai fazer exercício, mas se o Senhor não quiser e não der, não tem jeito. É lógico que isso não elimina o fato de você ter que fazer estas outras coisas. Mas a confiança não é nessas coisas, é no Senhor. Este homem que está plenamente confiado na sua riqueza, ouviu que não passava de um louco. Este é o exemplo, então, de um homem que se acha rico, mas que Deus considera pobre. Mas há outro exemplo nas Escrituras, diferente desse. Lá no capítulo 21 de Lucas, Jesus está observando as pessoas lançarem as suas ofertas no gasofilácio, os ricos, e eles vão lá e colocam no gasofilácio a sua oferta. E vem uma viúva pobre, e a viúva pobre deposita 2 pequenas moedas no gasofilácio. E possivelmente, ao olhar os outros dando das suas riquezas, essa mulher olhasse para si mesma dizendo: eu sou pobre mesmo. Mas o que Jesus vai falar sobre ela: verdadeiramente vos digo, esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Aquela viúva pobre era muito rica, segundo a avaliação lá de Provérbios. O mais rico que você precisa almejar ser é rico da graça de Deus. Então você não é necessariamente aquilo que você acha que é. Você não tem necessariamente aquilo que você acha que tem. Porque a riqueza de um homem não é necessariamente a material. E de novo eu quero repetir que não há aqui insinuação alguma de que a riqueza é maléfica em si mesmo. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele pede: exorta os ricos do presente século que não depositem a sua confiança na instabilidade da riqueza. Ele não diz assim: exorta os ricos do primeiro século a doar tudo para todo mundo. Não é isso que ele diz. Diga a eles para não confiar naquilo que eles têm. Acima de todos os bens, o que torna o homem rico é a graça de Deus. E esta é a perspectiva de Salomão ali em Provérbios. E eu quero então fazer algumas aplicações para concluir o sermão dessa manhã. Meus irmãos, a busca dos bens materiais muitas vezes tem afastado o homem do Senhor Deus e tem afastado o homem da sua família. Em muitas igrejas, você tem pais de família se acabando de trabalhar, um emprego de manhã, um emprego de tarde, um emprego à noite, e a alegação parece ser justa. A preocupação parece ser piedosa. Eles estão construindo o futuro dos seus filhos, ou eles estão fazendo com que a família tenha uma melhor qualidade de vida, e com isso eu estou dizendo férias, boa comida, tudo coisa boa, tá? Férias é coisa boa, boa comida é coisa boa, e eu creio que ninguém aqui vai discordar disso e achar que estas coisas são ruins. A questão é, essa não é a finalidade da vida. Faz parte. Se você puder usufruir destas coisas, usufrua na presença de Deus e dando glória a Deus. Mas lembre que mais importante do que construir esse futuro financeiro aí para os filhos, é importante que você gaste com eles tempo instruindo na palavra do Senhor. Ontem falávamos aqui sobre criação de filhos e de como os nossos filhos estão atentos. E de como a nossa teologia,
ela é vista, na verdade, não só naquilo que você declara, mas na forma como você vive. Então você diz ao seu filho que Jesus é importante. Você diz que Ele é o Salvador. Você quer que ele seja crente. Você reconhece e diz: tudo que nós temos, meu filho, toda boa condição que nós temos, vem da parte do Senhor, a quem nós damos graça. E você sai de férias, e no dia do Senhor, você vai para a praia com seu filho, em vez de ir para a igreja. Imagine a cabeça do seu filho agora, pensando: eu estou aqui por causa de Deus, segundo meu pai. Deus deu oportunidade de viajar, de passear, e no único dia que Deus diz: venha e me adore junto com o meu povo, eu estou indo para o meu lazer, eu estou indo para o futebol, eu estou indo fazer qualquer outra coisa que não seja o culto ao Senhor e a comunhão com os irmãos. O que você acha que você está ensinando para o seu filho dessa maneira? Não, mas a gente faz culto lá em casa, pastor, todo dia. Eu sei, ok, eu até admito que isso é verdadeiro. A prática está correta? A prática está acompanhando aquilo que você fala durante a semana, ou durante o ano todo, ou quando é férias, está liberado? Mas veja que isso tem a ver com aquilo que nós achamos que vamos ter, colocando a nossa esperança não no Senhor, mas no nosso lazer, nas férias, a ponto de dizer assim: mas é só um dia só. E são tão pouquinhos os dias de férias, um dia não vai fazer diferença diante de Deus, mas para mim nas férias vai fazer muita diferença. Onde é que está a sua alegria? Onde é que está a sua confiança? E aí quando volta das férias, trabalha e se mata de trabalhar, porque precisa manter o padrão. E com isso, muitas vezes, não tem tempo para os filhos, para aconselhá-los, para discipulá-los. O que tem sido importante na sua vida? A maior riqueza que um pai pode deixar para um filho é o conhecimento da palavra de Deus. Eu acho interessante algumas coisas que as pessoas dizem, e uma delas, que tem sido muito repetida, é: construa memórias. Construa memórias. E parece que construir memória é só jogar bola, é só fazer alguma coisa engraçada para o filho lá na frente pensar assim: puxa, quando eu era pequeno, eu lembro, eu vim aqui nesse parque, no Parque Moscoso, de Vitória, e era muito interessante, porque meu pai fazia isso. Olha, memórias. Se essas memórias fossem só isso, não servir para nada. A melhor memória que seus filhos devem ter de você é você em torno da mesa, com a Bíblia aberta, instruindo sobre a palavra de Deus, tomando deles o catecismo. Não, pode ir lá para as férias, não tem problema, mas lembre que pode ter na memória deles que até mesmo nas férias nós abrimos a palavra de Deus para tratar do que é o mais importante. Essas são as memórias. Estas são as melhores e mais importantes memórias. É ordem do Senhor que os pais instruam os seus filhos. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos em todo o tempo, assentado em casa, andando pelo caminho, deitar-te, ao levantar-te. Então não deixe que a loucura da riqueza faça você perder os seus filhos. Não entre nesse frenesi deste mundo de que é importante ter. Se Deus quiser que você tenha, trabalhe piedosamente na presença dEle e Ele vai dar para você. Se Ele não deu, é porque Ele não acha que você precisa. Ele sabe que você não necessita. Você pode até desejar, mas se fosse necessário, tenha plena certeza, Deus tinha te dado. Cuidado com as suas escolhas.
A busca dos bens materiais pode tornar você frio espiritualmente. Na ânsia de adquirir cada vez mais bens, muitos podem viver só para isso, só para o trabalho, esquecendo-se da leitura da Bíblia, dos momentos de oração, da busca de comunhão com Deus, dos momentos em que a igreja se reúne para aprender da palavra de Deus. Quarta-feira, onde estão os membros da igreja? Quarta-feira. A quarta-feira é difícil, pastor, porque o trabalho é corrido, eu sei. Mas nós encontramos tempo para outras coisas. Se a gente encontra tempo para o futebol, mesmo no meio do tempo corrido. Porque, afinal de contas, alivia, né? Eu preciso desse alívio. Se eu encontro tempo para o futebol, se eu encontro tempo para ver um jogo de futebol na televisão, se eu encontro tempo para fazer tantas outras coisas, por que eu estou dizendo que é muito difícil estar na igreja na quarta-feira? É mais honesto dizer, eu não quero estar aqui na quarta-feira. Eu não acho importante estar aqui na quarta-feira. Eu não acho importante o tempo em que a igreja se reúne para estudar a palavra de Deus. Tem coisas melhores a fazer. Pense aí o que é. É o futebol? É algum outro tipo de lazer? É aquele seriado? Quais são as prioridades? Ah, não, é muito trabalho. Lembre-se que você precisa buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E se você fizer isso, segundo Jesus, aquilo que é essencial para você será acrescentado. A riqueza, os bens, podem dar a você uma falsa impressão de segurança. Por ter muitos bens, muito dinheiro, algumas pessoas começam a depositar dela confiança. Eu tenho saída para toda situação. E aí, diante dos dilemas, elas não oram, elas consultam o extrato bancário. A resposta não vem da boca do Senhor, a resposta vem da boca do gerente do banco. Porque essa falsa sensação de segurança, no final, vai levar você ao desespero. Não é porque muitos não tenham uma vida abastada, que não são abençoados por Deus. Essa é outra lição do texto. A bênção de Deus não consiste apenas em bens materiais. Na verdade, ela vai além disso. E a mais importante bênção que você pode ter é a salvação eterna. Se Jesus olhar para você como ele olhou para Esmirna e dizer, eu conheço a sua pobreza, mas você é rico. Bom para você. Entretanto, se ele olhar para você como ele olhou para Laodiceia, você diz que é rico e abastado, mas você é um infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Essa não é uma boa condição de se estar. Você não é necessariamente o que pensa ser, nem o que as pessoas dizem que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. A questão é o que será que Ele tem dito a respeito de você. Que Deus em Cristo o ajude. Porque foi Cristo Jesus que, descendo da sua glória, que se fez homem humilde, que cumpriu toda a lei, que deu ao homem razão para a sua vida. É Ele que crava na cruz os seus pecados, é Ele que trabalha pela sua salvação, é Ele que tira você do status de pecador e inimigo de Deus e transforma você em filho e herdeiro. Daí a sua grande riqueza, a riqueza que você tem nele, em Jesus Cristo, o seu Salvador. E é porque você tem a Ele, e é porque você está nele, que você precisa definir a sua identidade a partir dele.
você é um filho de Deus, irmão de Jesus Cristo, coparticipante da glória dele, co-herdeiro com ele. E tudo de mais significativo da sua vida se deve a ele e tão somente a ele. Viva então para a glória dele.